Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Amigos, há alguns dias atrás eu fiz uma live sobre o anjo do Senhor nas escrituras hebraicas. E aí, por questão de tempo, alguns textos não puderam ser abordados ali. Então eu decidi fazer alguns pequenos vídeos falando desses textos. E o primeiro deles, deixa eu pegar a Bíblia aqui, é o de Gênesis 16. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem as Bíblias de vocês em Gênesis 16. Aí, certo? Amigos, basicamente o contexto aqui de Gênesis 16 é o seguinte: Sara não podia ter filhos, né? Sarai não podia ter filhos, ainda o nome dela ainda não era Sara. Sarai não podia ter filhos, aí ela fala com Abrão, aqui não era Abraão ainda, ela fala com Abrão que Abrão tomasse a serva dela, né, Agar, e tivesse um filho com a serva dela para que eles tivessem descendência, né? E aí, dentro desse contexto, Agar fica grávida. E Agar ficando grávida, ela começa a ter alguns problemas de relacionamento com Sara. E aí, por causa disso, ela é colocada para fora de casa. E dentro desse contexto em que ela é colocada para fora de casa, o anjo do Senhor aparece para falar com ela. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Então, para nós entendermos um pouco melhor isso aí, eu gostaria de convidar você a ler comigo do verso 7 até o verso 13, aonde diz assim: Tendo achado o anjo do Senhor, né, achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de águas no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para casa, volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Verso 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará forasteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois, disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, ou seja, eu não olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Ber-Lai-Roi, que está entre as cidades de Gades e Bered. Então, esse texto é um texto muito interessante. A própria tradução em língua portuguesa já nos deixa claro algumas coisas. Veja, o anjo do Senhor que estava falando com ela, até o presente momento, o anjo do Senhor ele é citado aqui 4 vezes, uma no verso 7, outra no verso 9, outra no verso 10 e outra no verso 11. E ele é mencionado, né? E aí, no verso 13, ela invoca o nome do Senhor, aquele que falava com ela. Olha só que interessante, ela invoca o nome, o Shem, daquele que falava com ela. E ela diz: Tu és Deus que vê, tá? E aí, amigos, isso daí é muito interessante, muito interessante. E nós vamos agora, eu gostaria de dar uma olhada com vocês no texto hebraico, porque o texto hebraico ele nos dá algumas informações bem interessantes. Um outro ponto só que eu gostaria de mencionar é que ela diz o seguinte ainda: Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Ou seja, ela olhou, ela viu o anjo do Senhor, né? E é bem interessante isso. Agora, eu gostaria de pegar aqui o texto hebraico com vocês, só para mencionar alguns detalhes que eu julgo interessantes. Aqueles que acompanham o meu canal certamente já ouviram eu mencionar algumas vezes aquela ideia, né? A forma como algo é dito não é periférica ao que é dito, ou seja, a forma como o texto está escrito não está alienada de seu significado, não está a parte do seu significado. A forma como o texto é escrito, como algo é dito, está intimamente ligado com o seu significado.
E aí, amigos, eu gostaria de convidar vocês aí a abrirem, aqueles que tiverem a Bíblia hebraica e aqueles que não tiverem, a acompanharem aí. Eu não vou me delongar muito, eu só quero destacar aqui alguns detalhes, tá? Que eu julgo serem importantes para nós neste momento. Eu vou ler a primeira cláusula aqui, do verso 7, aonde nós temos assim em hebraico: Vayam tsa'ar mal Adonai al ye'in hamaim bamidbar. Então, e encontrou o anjo do Senhor junto ao poço, né, junto à fonte, de águas no deserto. E aí diz: Al-Ra'in Beder Shur. Então, junto à fonte, né, no caminho do deserto de Sur. E aí, o que acontece? Eu gostaria de destacar aqui alguns detalhes. Então, o verso 7 nos diz que o anjo do Senhor encontrou ela, né, junto à fonte. Então, é junto a esse poço, junto a essa fonte, que vai haver esse diálogo onde o anjo do Senhor vai falar com ela. Então, no verso 8, nós já temos o verso 8 começando assim: Vayomer Hagar, e disse a Agar. Então, o anjo do Senhor, ele já fala com Agar, né? Vayomer Hagar, e disse a Agar. Isso é interessante. Aí, se nós olhamos o verso 9 diz assim: Vayomer lach malach Adonai. Então, e disse para ela o anjo do Senhor. Se nós olhamos no verso 10 nós vamos ter Vayomer lach malach Adonai. De novo, e disse para ela o anjo do Senhor. E no verso 11, novamente nós temos Vayomer lach malach Adonai. De novo, e disse a ela o anjo do Senhor. Você percebe que o texto hebraico constantemente enfatiza, né, o anjo do Senhor falando a ela. Aí quando você vai para o verso 13, olha só como está no verso 13. O verso 13 está assim: Vatikra Shem Adonai Hadover Elaicha. Então, e aqui, ó, Vatikra, e invocou Shem Adonai Hadover Elaiv. Então, e invocou o nome de Adonai, aquele que falava. E é interessante porque diz assim, quando diz aqui que ela invocou o nome daquele que falava, esse aqui aparece Adonai, aparece o tetagrama, Yod Re Vav Re. Então veja, e ela invocou o nome de Adonai, ela não invocou o nome de ninguém nada menos do que o próprio Deus de Israel. Ela cita o nome próprio do Deus de Israel. Moisés coloca aqui que Moisés coloca o nome próprio do Deus de Israel. Moisés diz assim: Vaitikra Shem Adonai Hadover Elaicha. Então, e invocou o nome daquele que falava com ela. Então, quem estava falando com ela ali era Adonai. Yod Re Vav Re era o Deus de Israel. Legal, não? E aí, olha só o que ela diz. Então, o texto diz: Vaitikra Shem Adonai Hadover Elaiv. E invocou o nome daquele que falava com ela. E aí diz assim: Atar El Roi. Atar El Roi. Que seria assim: tu é o Deus que me vê. Tu é o Deus que me vê. Olha só que interessante. Tu é o Deus que me vê, né? Então, ela disse assim, ela falando, né? Ela fala agora ela fala, tu é o Deus que me vê, né? El, o Deus que me vê. Então, é interessante que ela diz assim, ela invoca o nome daquele que estava falando com ela. Nós vimos que nos versos anteriores, quem estava falando com ela era o anjo do Senhor. Aí agora ela invoca o nome dele como se ele fosse o próprio Adonai, ou seja, dizendo que ele é Adonai. Moisés coloca isso no texto, Moisés coloca isso. E aí você tem na segunda cláusula do texto, você tem: tu és o Deus que me vê, tu é o Deus que me vê. Então isso é muito interessante. E aí é interessante que no final do verso 14, olha o que é dito, quando ela coloca o nome do poço, né? Quando ela coloca o nome do poço, aí você tem a expressão assim no verso 14:
Alken kara laver. Então, assim chamou, né? E aí ela chamou do que? Be'er lahai roi, que fica, né? Esse be'er, né? Que seria poço, lahai, or seria uma tradução literal, poço do que vive e me vê. Então ela diz assim, ela coloca o nome daquele poço como poço do que vive e me vê. Então você vê claramente algumas coisas aqui. Tanto Moisés como o narrador, quanto Agar, elas reconhecem que o anjo ele é divino, ele é chamado ali pelo nome de Adonai, claramente aquele que fala comigo. Quem estava falando com ela nos versos anteriores foi o anjo do Senhor, o Malach Adonai. E você vê claramente, ela diz assim, o Deus que me vê, ou seja, aquele que viu ela. E é interessante porque, como nós mencionamos no verso também, ela diz, aquele que eu vi, ou seja, quando ela conversou com o anjo, ela viu o anjo. Então, você percebe aqui que o Malach Adonai é Deus encarnado em uma forma que as pessoas poderiam ver. Ela consegue ver ele. E aí, na sequência, ela bota o nome do poço como sendo o poço daquele que vive e que me vê, e que me vê. Ou seja, nós vemos claramente aqui o anjo do Senhor como sendo divino. E por essas e outras que, como eu já destaquei lá na live, o anjo do Senhor é o Messias pré-encarnado na Bíblia hebraica. É uma das evidências, as aparições do anjo do Senhor na Bíblia hebraica são uma das evidências mais fortes de uma pluralidade na divindade e são uma das evidências mais fortes da divindade do Messias na Bíblia hebraica. Ou seja, mesmo que no Novo Testamento não existisse nenhum texto dizendo que Jesus Cristo, o Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, fosse divino, Deus encarnado, apenas pela Bíblia hebraica, nós seríamos capazes de demonstrar que a Bíblia hebraica já previa um Messias pré-encarnado. Lehitraot, até a próxima.